Você já percebeu que mesmo sabendo que tem um monte de atividade para você realizar, você acaba não fazendo? E aí depois, no final do dia, vem aquela sensação ruim, né, de cansaço, de estresse, de mente cheia. E você viu que não produziu nada, que não teve produtividade, que o dia passou e você não fez nada. Mas por que isso acontece? Muita gente acredita que isso é preguiça, que é falta de disciplina, que é falta até de competência. Bom, mas eu vou te falar que não é nada disso, é uma outra coisa. O que acontece na maioria dos casos é que o problema não é você, mas sim como o seu cérebro trabalha, como o seu cérebro funciona. E você entender isso vai fazer toda a diferença. Bom, eu sou Henrique Carvalho, sou neuroeducador e seja bem-vindo ao nosso canal Luz e Saber. Bom, eu quero compartilhar aqui com você, não é motivação vazia. Aqui a gente está para compartilhar experiências e o que a neurociência tem para trazer para o seu dia a dia na prática. Bom, a neurociência ela te mostrou algo muito importante, que a procrastinação não é falta de caráter. Procrastinar, na verdade, é um mecanismo de proteção do seu cérebro, mas ele tem um preço, né? O nosso cérebro ele foi programado para economizar energia, evitar esforços excessivos e fugir de situações que causam desconforto emocional. Bom, quando você adia aquela tarefa importante, isso não é por falta de vontade, não é porque você não quer fazer, você está ali louco para fazer aquela atividade, mas você não consegue. O dia passa, você tira o foco, você vai fazer uma coisa, vai fazer outra e acaba não fazendo a tarefa. Não é porque você não quer, é porque o seu cérebro está tentando te proteger do estresse. Isso mesmo, o seu cérebro ele tenta te proteger do estresse e você acaba procrastinando. Então, um mecanismo de proteção acaba sendo essa procrastinação. Bom, mas deixa eu te explicar de uma forma bem clara como isso acontece. Quando você pensa numa tarefa difícil, complexa, que envolve cobrança, duas áreas do seu cérebro entram em conflito. De um lado está o sistema límbico, que é responsável pelas suas emoções, pelo medo, pela busca de prazer imediato. Do outro está o seu córtex pré-frontal, que cuida do seu planejamento, do foco e das decisões racionais. Bom, se a tarefa ela gera ansiedade, medo de errar, né, sensação de sobrecarga, a amígdala entende que isso é o quê? Que isso é uma ameaça. Se é uma ameaça, o seu cérebro vai fazer o quê diante da ameaça? Ele vai buscar um alívio imediato. Ele vai tentar sair daquela situação. E vai ocasionar que você vai distrair com redes sociais, celular ou qualquer outra coisa que gere uma dopamina rápida. Ou seja, procrastinar vai te trazer um alívio a curto prazo, um alívio imediato. Mas isso tem um preço e o preço não é um preço barato, né? Há um preço caro por trás disso. Porque o problema não é você procrastinar uma vez. O problema é que isso acaba se tornando um padrão, porque procrastinar, todos nós procrastinamos alguma vez, né? Isso é ser humano, mas virar um padrão, aí começa a virar um ciclo perigoso, que você tem que trabalhar para fugir desse ciclo. Porque aí começa a acumular tarefas, mais estresse, menos clareza, né? Você começa a ver que o seu desempenho está indo por água abaixo. E isso não depende só da sua profissão. Às vezes você vai falar, a minha profissão é assim. Não, isso acontece com todos, acontece com educadores, professores, empresários, profissionais liberais. Não é a questão de cargo, e sim de carga cognitiva. O principal problema é essa carga cognitiva. Você vai saber como trabalhar isso. Bom, agora vem a parte mais importante. A primeira coisa é você entender que quanto mais cobrança vier, mais vai piorar a situação. Isso não resolve. Quanto mais você coloca o seu cérebro para trabalhar aquilo que é uma ameaça, mais ele vai fugir disso. Uma estratégia simples é você reduzir essa carga. Quanto menor for essa carga, quanto mais fragmentada for, mais fácil vai ser do seu cérebro compreender para onde ele deve ir. Porque com muito acúmulo, muita carga, né, e essa carga de uma forma complexa, sem ter uma perspectiva, né, o seu cérebro ele vai entender que aquilo é uma ameaça e ele vai procrastinar e você vai sair daquela situação ou você vai se estressar e vai ser pior ainda
você não vai conseguir, você vai até adoecer em relação àquele trabalho. Então, fazer tudo de uma vez não resolve, né? O importante, né, é você trabalhar com micrometas. E isso vai tornar para o seu cérebro uma visão clara de quais as partes do que tem que ser alcançado primeiro. Uma outra coisa fundamental, né? O nosso cérebro ele não funciona com essas tarefas vagas. Quanto mais vaga também for a tarefa, mais confuso vai ser para o seu cérebro. E quando a tarefa fica confusa, o seu cérebro trava, ele não coopera. Ao contrário, tarefas mais claras, né, mais simples, gera uma maior cooperação. Então, quanto mais simples, mais fragmentada, né, você trabalhar com essas micrometas, vai facilitar para o seu cérebro entender, né, e aí ele vai passar a cooperar e você vai sentir que realmente está sendo produtivo em relação àquela atividade. E seu dia vai passar e você vai conseguir alcançar o objetivo. Porque um dos erros muito comum que as pessoas cometem é confundir, né, durante o seu dia a questão do que é importante para o que é urgente. Então as pessoas confundem isso. Então é bom você traçar um plano e entender o que realmente é urgente e o que é importante. Quando tudo parece urgente, o seu cérebro vai entrar em colapso. Ele vai entrar no modo de sobrevivência. E no modo de sobrevivência não há foco, né? Você perde o foco. Então você não vai acabar procrastinando novamente e a sua tarefa vai ficar pendente. Bom, uma outra coisa que eu vejo com muita frequência é pessoas extremamente inteligentes, competentes e capacitadas se sentindo exaustas mentalmente, né? Não é só você, todos se sentem, né, assim. Eu vejo no meu dia muitas pessoas que têm uma capacidade muito grande e mesmo assim, né, conseguem passar o dia sem resolver a questão problema, né, e não veem solução, né, não conseguem enxergar essa solução. Mas por que isso acontece, né? Quando essas pessoas elas começam a entender que o problema não é uma questão de força de vontade. A pessoa fica insistindo, achando que está faltando força de vontade, que está faltando competência, mas não é isso. Você tem que parar, né, de ir para esse caminho. O problema não é força de vontade, o problema é estratégia cerebral. Quando você entender isso, tudo muda. Não adianta você brigar com o seu cérebro, né? Quanto mais você briga com o seu cérebro, menos ele vai te oferecer. O que você tem que fazer é começar a trabalhar com o seu cérebro a seu favor. E isso existe técnicas. E isso a neurociência consegue te ajudar. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Bom, qual tarefa do seu dia a dia você tem adiado? Aquela tarefa que você sabe que é importante, você tem que fazer, mas chega o final do dia e você não consegue, deixa para amanhã. Comente aqui comigo, coloque aqui nos comentários. Eu quero conhecer um pouquinho você, quero dialogar um pouquinho, quem sabe poder te ajudar em algum ponto. Eu estou aqui para isso. Bom, nos próximos vídeos eu vou explicar um pouquinho sobre como o cérebro define essa questão do que é prioridade, porque listas de tarefas grandes, exaustivas, né, elas não funcionam. E como você consegue recuperar o seu foco mental, a sua clareza. Bom, se esse tema é interessante para você, se você gosta desse tema, se inscreve aqui e caminhe junto comigo. Vai ser um prazer estar junto com você. A gente vai estar sempre comentando aqui de assuntos atuais, falando sobre a neurociência e como a neurociência pode ajudar você no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Deixa o seu like aqui, compartilha, comenta, que vai ser muito importante para a gente. Então, eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá!